com os irmãos. Estaremos lendo a Palavra de Deus, no estudo da Palavra de Deus, continuidade de quarta-feira. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Romanos 8, do 1 ao 10. Eu queria que os irmãos prestassem atenção na palavra. Tá, irmão? Deixe seu ouvido, sua mente atenta para o Espírito Santo de Deus falar com você. Esse é o momento mais sublime, que é o momento em que a gente ouve a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da palavra para nós nessa noite, segundo a misericórdia de Deus: não há condenação para a igreja de Cristo em graça. Nós falamos da mulher samaritana que foi pega no próprio ato de adultério, e ali ela foi acusada, deram a sentença para ela de morte, e Jesus quebrou toda aquela falácia dos escribas e fariseus, que eram homens religiosos, que conhecia a palavra, mas que estava agindo na lei, e Jesus agindo no amor, na misericórdia, na graça, quando ele diz para a mulher: eu não te condeno, vai em paz, não peques mais. E nós vamos continuar lendo aqui a palavra de Deus, porque quando se fala em viver em graça, que não tem condenação mais, irmãos, aí as pessoas acham e pensam: então, poxa, então eu posso tomar um vinho, eu posso ir no pagode, eu posso ir no funk, eu posso ir numa lambada, eu posso fazer o que eu quiser, então, porque eu estou na graça, então eu posso botar para quebrar, né, pastor Reginaldo, irmão Reginaldo? Estou na graça. Não é bem assim. Então nós vamos ter um entendimento mais profundo. Vamos explicar, segundo o Espírito Santo de Deus, o que é viver em graça, o que é não estar debaixo de condenação, o que é estar livre em Cristo. Então nós vamos aprender, porque a Bíblia Sagrada diz, no versículo 1, vamos ler todo. Eu queria que você lesse a Bíblia comigo. Você veio aqui para ler a palavra, você não veio só para escutar. Amém? Então do 1 ao 10 diz assim, eu vou ler rápido e depois nós vamos explicando isso aqui. Diz assim: portanto agora, não é amanhã, nem depois, nem ontem, é agora. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, nós temos que entender, quando Paulo está falando aqui, Paulo está falando para os irmãos lá em Roma, está falando da lei, que não anda segundo a carne, tá, amado? Então nós temos que ter esse entendimento, a época, para quem Paulo estava falando, o que Paulo estava falando, o significado de que Paulo estava falando. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Veja, o pecado que estava em nós foi condenado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Versículo 4: que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós andamos segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é paz e vida, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, não está na lei. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. E você vê que a palavra Espírito é com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém, irmão? Glória. Então nós não andamos segundo a carne. Já falei, nesse contexto que Paulo está falando para as práticas da lei, que as pessoas não estavam mais na carne, porque a carne tentava fazer as obras da lei
mas não conseguia. Por isso que a lei estava enferma por causa do pecado. As pessoas não tinham condições de praticar a lei. Por isso que nós estamos no Espírito, vivemos em Espírito pela fé na palavra de Deus. Então, quando se fala em graça, não se fala em uma vida desenfreada. Quando se fala que o crente vive em graça, não quer dizer que ele vai sair daqui e botar para quebrar. Não, não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia Sagrada ensina que quanto mais nós, irmãos, que estamos em graça, nós temos que ter uma vida santa, justa perante de Deus. Quando se fala em vida santa e justa perante de Deus, não se fala de estilo de roupa. Não se fala de estilo de roupa. Fala vida santa no proceder, no falar, no agir, no tratar, na sua vida com os vizinhos, com os amigos da família, na sua vida no meio da sociedade, cumprindo o seu papel de cidadão, pagando os seus impostos. Se você andar em espírito, obedecendo a voz de Deus. Tá, mas não é uma religião. Não é. Não é viver segundo os costumes judaicos. Não é. Não é viver segundo o que os pastores dizem. É viver segundo o que o Espírito Santo de Deus nos ensina. É viver segundo o que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Então vamos nós começar aqui. Primeiro tópico. Não há condenação para a igreja que vive em graça. Pastor Jean, mas por que não há? Porque quem vive em graça está debaixo da palavra de Deus. Quem vive na lei de Moisés, ou quem vive praticando desejo da sua carne, sofrendo, irmão, a condenação. Você já viu quando um crente fala uma mentira, quando uma pessoa age errado, o que acontece com essa pessoa? Logo ela é condenada. Por quem? Pelas pessoas que estão ao redor dela e pela sua própria consciência da sua carne. Então nós, a igreja de Jesus, a Bíblia diz, a palavra, você veja que não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo, com a revelação da graça de Deus, diz que não há mais condenação para nós. Por quê? Porque nós fomos lavados pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos a palavra de vida, a palavra santa, a palavra justa, a palavra que corrige, a palavra que transforma. Então Deus nos deu vida, nós estávamos mortos, separados de Deus através da nossa mente. Estamos separados de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Leia o versículo 1. Portanto agora, ele não diz, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem é que está em Cristo aqui? Todos nós. Então, existe condenação para mim? Não, por quê? Porque eu vivo por graça, e não por fé, e não pelos desejos que a minha carne tem. Que às vezes, quando alguém nos aborrece, dá vontade de enforcar a pessoa, é verdade. Às vezes o filho desobedece, dá vontade de pegar uma vara de goiaba e igual um zorro nas pernas dele. Fazia a marca do zorro nas pernas dele. Mas a graça de Deus, irmão, nos sustenta. Quando a gente fala uma mentira, é uma coisa da nossa carne. O Espírito Santo não fala mentira. O Espírito Santo só fala a verdade. Então o mentiroso, ele fala mentira, mas ele fica preocupado de alguém descobrir aquela mentira. Ele fica assim bem com medo. Será que alguém soube do que eu fiz? Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, minha namorada não sabe, mas eu fico desconfiado que alguém pode estar me vendo. Então são coisas da carne. Então não existe condenação mais para nós. Porque, irmãos, vamos pensar com a mente de Cristo. Se eu disser que eu estou condenado, o sacrifício de Jesus Cristo não valeu nada.
Só dizendo, não, eu sou pecador, eu sou miserável, realmente, eu mereço ser castigado. Eu estou dizendo que o que Jesus Cristo fez por mim não valeu nada. Então viver na graça é crer realmente, irmão. É crer, professar a palavra, dizer que Deus me salvou, me libertou, me transformou. Não existe condenação mais para o meu espírito. A minha carne, ela vai apodrecer, eu vou morrer e vou me encontrar com o meu Senhor, porque ela é pó e do pó ela vai e volta. Amém. Porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. O que herda o reino dos céus é o Espírito, porque nós já viemos de Deus e voltaremos para Deus. Amém, amado? A boia vai virar boia e o Espírito vai para Deus que o deu. Volta, a Bíblia diz, volta para Deus. Portanto, se meu Espírito volta para Deus, porque eu estive com Ele há algum tempo, e quando eu morrer, minha carne vai virar pó, o meu Espírito vai voltar para o meu Senhor, de onde eu vim. Eu não pertenço a esse mundo, irmão. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Cristo. Nunca pertencemos a esse mundo. Você sabia disso? Jesus falou assim, eu não sou do mundo, como eles também não são. João 17 diz isso. Nós não somos do mundo, nunca fomos do mundo. Nós estamos aqui de passagem para cumprir a obra de Deus. Amém? Segundo tópico, a igreja está livre da morte e do pecado. A Bíblia diz isso. Versículo 2, leia comigo, por favor. Porque além do Espírito de vida, então Deus criou uma lei de vida para nós. Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Diz que livrou. Não diz assim, ó, cuidado, você pode morrer sem a salvação. Não diz. Cuidado, senão o inimigo vai tocar no teu calcanhar. Não diz. Diz que, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, em Cristo, não é em uma denominação, não é em teologia, não é no pastor, não é na irmã poderosa, é em Cristo. Em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então Deus me livrou. Que morte é essa? A morte eterna. Porque eu morrendo, eu volto para Deus, eu vou ter vida eterna. E quem não é de Cristo, quem não é predestinado, quem não é eleito? Morte eterna. Morte eterna. A Bíblia diz. Amém, amado? 3. Além de Moisés, estava doente e não podia livrar a igreja da condenação. Versículo 3a. Vamos ler, amado. Leia a palavra. Porque o que... Veja só, irmão, preste atenção nesse versículo, grave no seu espírito, em nome de Jesus, grave em seu espírito. Versículo 3, porque o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Me salvar, me justificar, me santificar, ser transformado, ser liberto, era impossível. A lei, ela não tinha esse poder de purificar, de dar vida eterna, não tinha. Então Paulo está dizendo, por quanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então por quê? Foi dado mandamentos, só que o ser humano, a carne, ela não conseguia cumprir, como não consegue cumprir até hoje. Então o que a carne fez? Enfermou a lei, ou seja, fez a lei de Moisés estar doente. Você entende isso, irmão? Então a lei ficou doente por causa da carne, porque a carne, ela não consegue, não pode obedecer a Deus. Quando nós amamos alguém, quando nós fazemos alguma coisa por alguém, nós fazemos porque o Espírito Santo, presta atenção nisso, foi o que a Sueli e a Eliane fez, e os demais irmãos, o Espírito moveu o coração da Sueli e da Eliane para abençoar pessoas lá em Teresópolis, Petrópolis. É o amor de Deus é que faz isso conosco, porque a nossa carne quer ser mesquinha, não vai me fazer falta. R$9, Deus me livre, é o pão amanhã. Não, a carne é ruim, isso aqui é podre, irmão. Você acha que essa carne aqui, e a carne de criança, de adolescente, de velho, todo mundo é podre, não vale nada. Então eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que viver com Cristo, eu tenho que viver a lei do Espírito é de vida. Amém, amado? Então me livrou
A Bíblia diz que não vai livrar. Me livrou da condenação e da morte, do pecado. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Leia isso aí. Então, o que era impossível, visto como estava enfermo pela carne. Como é que uma lei enferma, doente, cambaleante, me livraria de alguma coisa? Então, e dentro dessa lei que está aqui, que nós estamos falando, está jejum, está batismo, está monte, consagração, está tudo isso, dízimo, está tudo isso. Impossível. Jejum, tudo isso está aqui dentro, desse que Paulo está falando da lei. Era impossível alguém se santificar, se purificar por isso. Ah, pastor, mas isso não está me cheirando bem. Para você, para mim, tá, porque eu sou o perfume de Cristo. A Bíblia diz. Então é por prática de fé, não é por prática da lei de Moisés, nem por prática humana. Porque quando se fala em graça, as pessoas acham assim, então, poxa, o que há, né? É graça. Eu posso a mulher na rua, eu posso piscar para a mulher, tá? Pode? Jesus falou isso? Paulo falou isso? Eu posso tomar 2, 3 copos de vinho, tá tudo legal. Beleza, pura. É mesmo, a Bíblia diz isso? A Bíblia diz, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo estava dizendo o quê? Se embriaga, mas do Espírito de Deus. Se encha do Espírito de Deus, do conhecimento da graça, do amor, da justiça, da verdade, do Espírito de Deus. Se encha de amor, de misericórdia, de compaixão. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne. Por quê? O que é semelhança? Jesus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. O verbo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Então Deus era Espírito, é Espírito. Então para Ele andar aqui na terra conosco, sentir fome, sentir sede, sentir raiva, sorrir, se alegrar, se compadecer, ter misericórdia, Ele teve que ter um corpo humano. Entende? Quando você chora, Jesus Cristo entendeu por que você chora. Quando você sente fome, Ele entende porque Ele sentiu fome. Quando você se ira, Ele entende porque Ele sentiu ira. Então Ele tomou um corpo para pegar os pecados dos eleitos dele, para que nós, como ser humano, não tínhamos condições, nem temos condições de viver na lei para ser perfeitos. Então, o único sacrifício, Deus mostrou que nós estamos em perfeição. Mas se as pessoas disserem que não, problema, o que importa é o que Deus diz. Mas o meu pastor falou que eu tenho que fazer isso. Ele está errado, porque a Bíblia diz que nós estamos perfeitos. Mas o seminário diz, Jesus diz que eu estou perfeito. Mas a irmã diz que eu tenho que fazer jejum. Jesus diz que eu estou perfeito. Eu não tenho que obedecer a irmão, o seminário, o pastor, a convenção, eu tenho que obedecer a Cristo. A Cristo que eu tenho que obedecer. Tem que ter um cartão de membro. Para que ter cartão de membro e pecar? O que adianta ter cartão de membro e pecar? A Bíblia diz que sou a carta escrita por Cristo. Eu sou a carta, você é a carta. O que adianta ter cartão de pastor e falar mal da vida dos outros? E ficar tirando o dinheiro das pessoas. Então, irmão, é o testemunho de Espírito. Ele vem em Espírito. É falar do amor, da graça de Deus, da salvação eterna. É isso. Andai na verdade. Jesus fala. Eu tenho que andar na verdade. Amém, irmã? Eu e você temos que andar na verdade. E andar na verdade não é enganar o povo de Deus usando a Bíblia Sagrada. Andar na verdade é falar a verdade. Mas é duro ouvir isso. Não importa, eu tenho que falar a verdade. Jesus falou assim: vocês procuram me matar. Eu estou falando do amor, curei pessoas, e vocês estão procurando me matar. E Jesus falou a verdade. Eu não gosto de ouvir a verdade. Então, meu amigo, viva a sua mentira. Nós não. Nós temos que viver a verdade. Amém, amado? A igreja que está em graça não anda segundo a carne. Versículo 4. Vamos ler, amado. Vamos ler. Romanos 8, 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o
Então, o que Paulo está falando? Nós não andamos segundo a carne. Nós não precisamos fazer mais sacrifício da nossa carne para agradar a Deus, porque o que agrada a Deus é a fé por amor na palavra. Então, se eu disser para você, olha, você tem que fazer isso e isso, eu estou sendo, irmão, desonesto. Primeiro, com Deus. Segundo, para comigo. E terceiro, para com você. Eu estou sendo um mentiroso. Se eu disser que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, além de crer na palavra, a obra de Deus é o quê? É crer que Ele já fez tudo. Então, se eu chegar para você e disser, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, eu estou sendo um mentiroso. E eu não quero ouvir que eu sou mentiroso. Eu quero falar a verdade para você. Jesus falou, na verdade, somente a verdade. Ele não diz, pode ter um sacrifíciozinho lá no final. Ele não falou isso. Glória a Deus. Nós aqui vivemos em graça, inclinamos para a vontade do Espírito. Versículo 5, vamos ler. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que é se inclinar para as coisas da carne? Você vai no local, você foi lá, comprou 3 quilos de contrafilé, que está caro para danado. Aí você deu R$200. Aí a pessoa te deu o troco, esqueceu, te deu o troco muito a mais. A ambição da sua carne, para se dar bem, você não falou nada. Você pegou aquele dinheiro, botou dentro do bolso, disfarçou e saiu e meteu o pé. Você viveu segundo o quê? O Espírito Santo de Deus, que deu um golpe na pessoa? Ou você viveu a sua carne? Foi comprar alguma coisa no mercado, a mãe deu R$10, foi 2, chega em casa e fala que foi 4. O Espírito Santo falou para você falar isso? Que foi 4? Então, mano, andar segundo a carne, os desejos da sua carne, de mentir, de roubar, de matar, ou viver a lei de Moisés. Mas Deus não nos chamou para viver a lei de Moisés e também não nos chamou para praticarmos os desejos da nossa carne. Certa vez, eu posso falar, a Rafaela, muito amiga minha, e ela debatia muito comigo sobre a Bíblia Sagrada. A gente ficava horas e horas falando da Bíblia. Ela falou, tio, mas eu gosto de um pagode, eu não sei o quê. Então eu falei, vai. Pode ir para o pagode, você não gosta de pagode? Gosta? Eu gosto de uma cerveja, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai. Mas Rafaela, uma coisa, quando Deus tem um plano na vida do filho dele, Deus te tira de qualquer lugar. E quando chegar a tua hora, Deus vai te tirar. Amém. Aleluia. Então, se eu for num pagode, eu beber uma cerveja, qualquer coisa, eu estou fazendo a vontade da minha carne. E eu vou sofrer por causa disso, amado. Ou tu acha que Deus vai dizer sim para você? O Espírito Santo fala, não faça isso. Não viva isso, não diga isso, não cometa isso. O Espírito nos avisa. Mas mesmo assim, se a gente desobedecer, vai vir uma correção para você, meu amado, e para mim. Porque às vezes as pessoas pensam, então eu posso voltar para cá. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. O justo justifique-se mais. O imundo seja imundo mais. O santo santifique-se mais. O impuro seja impuro mais. Então, se eu recebi a graça de Deus, eu não posso, irmãos, ficar dando escândalo como um cristão na rua. E esse escândalo, às vezes a pessoa pensa que a pessoa vai tomar um short, uma camiseta e andar de chinelo de dedo. Não, oh, meu Deus. Não é isso. É a sua língua, seus olhos, seus gestos que fala, que te condena. Nem Deus nos condena, irmão. Jesus falou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Ele não falou com a mulher. Ele podia dizer, você, sua desinibida, você pecou e você vai pagar caríssimo por isso, porque eu vim para condenar você. Não, ele não falou isso. Mas aí cada um colhe o que planta. Você já plantou um pé de manga e nasceu jaca? Levanta a mão que já fez isso aqui. Nasceu jaca. Nasceu jaca? Só. Você plantou manga e nasceu jaca? É mesmo? Da minha cabeça.
Ah, na sua cabeça, muito bem. Então, meus amados, Na minha cabeça. se você planta ódio, você vai colher. Se você planta fofoca, você vai colher fofoca. Então, nós temos que plantar o que o Espírito, andar segundo o Espírito, é andar falando a verdade. Poxa, mas vai ser duro falar a verdade para o fulano. Eu acho que vai. Não. Fale a verdade. Talvez no momento a pessoa não vai gostar, vai se sentir triste, mas ela vai refletir, porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela cura. Glória a Deus. A verdade, ela dá um novo caráter para a pessoa. A verdade faz a pessoa viver uma vida santa e justa. Amém? Amém. Continuando, amado. A igreja sem condenação dá o fruto do Espírito e não agrada a carne. Agora vamos ver que fruto do Espírito, quando você se inclina para o Espírito, vamos ver qual o fruto que nós damos. Gálatas 5, 22 a 23. Vamos lá, rapidinho. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Leia a palavra, tá? Porque é ela que te liberta, que te cura e que te salva. Diz assim: mas o fruto do Espírito é, veja, o fruto que o Espírito Santo dá, são várias ações que nós fazemos. Mas diz que é o fruto do Espírito. Não diz os frutos, diz o fruto do Espírito, está envolvido várias ações. Primeiro, o amor. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fé. Oitavo, mansidão. Nono, temperança. Então o Espírito Santo de Deus faz em seu coração e na sua mente, quando você ouve Deus, Ele faz você ser uma pessoa que ama. E esse amor aqui não é esse amor que existe nesse mundo, um amor sujo. Não. O amor de Deus é um amor limpo, transparente, verdadeiro, honesto. Pois dá gozo. O que é gozo? Alegria. O fruto da alegria de Deus está dentro de você, que através do Espírito Santo. Terceiro, a paz. Aí aqui essa palavra paz, irmão, e eu sempre falo e vou sempre falar, várias pessoas que se dizem cristãos vivem uma vida perturbada, de terror, como se fosse um filme do Chuck. Os crentes ficam correndo, parece que o Chuck está atrás deles, para lá e para cá o Chuck. Porque não tem paz as pessoas. Eles falam que tem paz, a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, mas está sempre em tribulação, sempre desesperado, sempre com medo, sempre aflita, sempre isso, aquilo, outro. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Aí você vê as pessoas desesperadas, com medo. Longanimidade. A pessoa é longânima, ou seja, ela é paciente. Né, irmão? Ela é tranquila. Não é? Então é isso que o Espírito Santo de Deus vai. Irmãos, eu já fui uma pessoa muito estressada, eu já falei aqui. Muito estressada, mas muito mesmo. Não tinha paciência com ninguém nem com nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele modela a gente. Você sabia disso? Que o Espírito Santo de Deus vai te modelando, vai te tratando, vai te cuidando. A gente vai quebrando a cara e o Espírito Santo fala assim: não falei para você ser longânimo? Eu falei para você ter mansidão, ter temperança? Eu preciso mudar muito, irmão. Eu tenho que vigiar muito a minha carne. Porque eu vivo em graça, eu tenho que tratar todo mundo mal, porque eu vivo em graça. Aí eu vivo em graça, tenho condenação, vou tratar todo mundo mal. Não. Benigna é uma pessoa boa. Esse boa aqui não é uma pessoa idiota, porque Deus não chamou idiotas. Deus chamou pessoas inteligentes, corajosas, maravilhosas. Quando se fala em pessoa boa, uma pessoa porque sabe que você é bom, que você teme a Deus e quer te enganar, e quer usar você, ou quer tirar de você bens materiais, porque você é uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como a serpente.
Então, quando se fala em prudência, você está atento, você está ligado, sabendo quem é realmente que está com você, seu amigo, ou quem quer se aproveitar de você. Isso se chama pessoa boa, uma pessoa prudente diante de Deus. Aí fala da fé. Então, o crente que está em graça, ele vive em fé. Ele não vive na carne dele. Não, eu vou dar R$1.000, igual o líder do Edilson falou, para Deus me abençoar mais. Estou fazendo troca com Deus, como se Deus fosse um banco. Como se Deus fosse um banco. De abrir lá, peraí, Reginaldo, eu vou abrir aqui o meu cofre, tu me deu 1.000, eu vou te dar 3.000. Não é isso não, irmão. Não trabalha não para ver. Trabalha, Deus dá força, Deus dá sabedoria, capacidade para a gente trabalhar e adquirir riqueza. Deus nos dá. Glória a Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Temos vida e paz porque vivemos em graça pela fé na palavra de Cristo. Nós só temos paz e vida, irmão, porque nós vivemos pela fé na palavra de graça. Na lei não tem. Você pode conversar com qualquer pessoa cristã que não tem o conhecimento da lei. Ela sempre está preocupada. Ela tem medo do diabo, ela tem medo do inferno, ela tem medo de Deus pesar a mão, ela tem medo de demônio, ela tem medo de dormir e não acordar. Ela tem medo. Pode conversar. Ela pensa que alguém está vigiando ela tem medo da sombra dela. Se ela vê um cobertor balançando, ela acha que é alguma coisa. Aqueles que vivem em graça, por quê? Porque a graça, através da fé na palavra de Cristo, ela traz convicção. Eu não tinha convicção, irmãos. Antes de conhecer a palavra de graça, eu não tinha convicção nem da minha salvação. Eu tinha medo do Apocalipse. Eu tinha medo de Jesus voltar e eu ficar. Como as pessoas dizem, não, mas Jesus pode voltar a qualquer momento. E agora? Como é que eu vou fazer? Agora, quando vivemos, nos inclinamos para as coisas do Espírito, vem paz ao coração. Tem certeza de que o Deus que eu sirvo nunca me abandonou, não me abandona e nunca me abandonará. E ele diz, ainda que uma mãe, você já viu, tem mães que abandonam seus filhos, pai também. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, Jesus disse, eu jamais te abandonarei. Veja, que Deus está contigo e comigo todos os momentos de nossas vidas. Até a partir daqui. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não posso estar, amado. Mas eu sei para onde eu vou e com quem eu vou estar. Eu vou estar muito bem do que está vivendo nessa terra, porque nessa terra só há tribulação, só há dor, sofrimento, traição, mentira, inveja, ódio, assassinato, adultério. É o que tem neste mundo. Glória a Deus. Ele diz, versículo em Romanos 8, 6 e 7, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Presta atenção nesse versículo e vá para casa com ele no seu espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, quando você pratica as obras da carne, você está sendo inimigo de Deus. Quando você pratica as obras da lei, você está sendo inimigo de Deus, porque ele aboliu a lei, ele diz o fim da lei é Cristo. Então, a nossa carne, ela não agrada a Deus. Não agrada. É impossível. Por quê? Porque ela está condenada. Porque ela vai morrer. Essa minha carne, ela vai morrer. No sentido literal. A Bíblia diz que nós estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Nós vivemos em espírito. Então eu vivo em espírito, meu espírito está aqui, mas eu posso. Não é isso. Não é isso. Quero que você entenda que viver com o espírito é viver uma vida santa, justa, temente a Deus. Há uma grande diferença em viver em graça e viver em libertinagem. Vamos ler no livro de Judas, lá atrás. Judas, antes de Apocalipse. Há uma grande diferença, nono tópico.
há uma grande diferença em viver em graça e viver em libertinagens. Judas 1, versículo 3 ao 4, diz assim, preste atenção, amados, esse Judas não é o Judas Iscariote não, tá, amados? É o Judas, irmão de Jesus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com toda a inteligência, acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exorta-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, uma vez só, Deus deu a fé. Preste atenção no versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Então, quem desses homens ímpios, que já estava determinado por Deus, veja, não estava determinado por Satanás não, já estava determinado por Deus, se introduziram no meio do povo, Judas está falando, para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. Então, o que converter em dissolução a graça de Deus? Ou seja, bom, não é graça. Eu posso fazer o que eu quiser, posso pintar e bordar, e está tudo certo. Não é graça, é lei. Veja que Judas está falando o quê? Homens ímpios que se introduziram. E hoje existe isso, meus amados. Aonde? Nas tais lugares que se diz casa de Deus. Judas está falando, e eu não posso me calar, porque eu sou um cristão, e dizer, não, você não pode. Eu posso sim, a Bíblia diz, está aqui, que fizeram da graça de Deus o quê? Dissolução. O que é dissolução? Uma pessoa que vive uma vida de dissolução. Ela mesmo do jeito que ela quer, posso fazer o que eu quiser, eu boto para quebrar mesmo, pastor. Ninguém manda em mim não, entendeu? Eu sou o cara, eu faço, acontece. É mesmo? É mesmo? Você é assim mesmo? Aí diz essas pessoas que fazem isso, veja o que Judas falou, amado, não sou eu. Negam a Deus. Essas pessoas que se dizem cristão e vivem na lei e negam a graça de Deus, eles estão negando a quem? A Deus. A Cristo. O único, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles negam a eficácia da salvação no madeiro. Eles negam. Porque se Jesus morreu por mim, eu continuo praticando atos da lei e atos do meu corpo, da minha carne, seja da minha carne, eu estou negando quem? Cristo. Isso é muito sério, muito profundo, e é preciso ser falado. E nós não podemos ficar calados. Ah, não, mas não vou magoar o irmão vai ficar triste comigo. Não, amado. Ou você acha que Jesus passou a mão na cabeça? Falou, tadinho, não, continua, mulher adulterando, continua, eu amo você. Eu amo você. Não. Nós temos que viver por graça. Faltam 5 minutos, já vou o último tópico para terminar, tá, abençoado? Deus, presta atenção no que eu vou ler agora. Deus não liberou ninguém para pecar, irmãos. Deus não liberou ninguém para pecar. Então se alguém, pastor, eu vou ali, pega um celularzinho de uma pessoa ali legal, vou tomar na mão grande, Deus não está vendo bem. Certa vez eu fui num local, presta atenção nisso, eu vou te dizer que eu estava presente. Fui num local que tinha umas pessoas conversando, e a maioria das pessoas tinha ali 60, 70, 50 e pouco. Aí uma irmã falou assim, vamos falar da fofoca. Jesus fica aqui do lado um pouquinho e a gente vai fofocar. Quer dizer que Jesus fica aí, Jesus, fica aí que eu vou falar mal da vida do fulano. Ainda fala comigo, tem um pastor aí, gente, eles ficaram rindo. Então, irmãos, nós temos que ser sérios, as coisas de Deus não é brincadeira.
O outro uma vez falou assim, não, mas de vez em quando eu vou lá sem minha esposa saber, eu vou para a igreja com ela, mas eu tomo uma cervejinha de vez em quando no sapatinho, pastor. O senhor me desculpa, mas as coisas de Deus é assim. Aí nós temos que ficar cheios de Deus. Não, amado, é graça, vive por graça, Deus está no controle. Deus... Não é assim. Viver em graça é muito sério. Muito sério. Então vamos ler aqui, rapidamente. Romanos 6, 14 ao 23. Não sei se vai dar tempo de ler tudo, não vai dar. Não sabeis vós a quem vós apresentais por servos para lhe obedecer? Sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedecei de coração a forma de doutrina que foste entregue. Qual é a forma de doutrina? A graça. E libertaste do pecado, foste feito servo da justiça, tal como o homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Então meu corpo eu tenho que apresentar para a justiça e santificação. Porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, e feito servo de Deus, tende vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para com Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos, como eu falei, 6, 14 ao 23. Amém. Então nós fomos libertos para apresentar os nossos corpos em santificação. Ou seja, o nosso espírito já é santo. O que tem que se santificar é o nosso dia a dia aqui na terra. O seu membro, o seu corpo, a sua mente, a sua boca, os seus lábios, os seus ouvidos, os seus olhos tem que ser apresentado para a justiça, para a santificação. Então não é liberdade para pecar. A graça não dá liberdade para eu pecar. Porque senão vão dizer, Reginaldo, você está pregando liberdade para pecar. Você está dizendo que as pessoas podem fazer o que querem. Eu não falei isso, nunca falei, nem vou falar. Eu falo que a palavra de Deus diz que eu sou liberto, estou justo, estou santo, aperfeiçoado no Espírito. Aqui na terra, eu tenho que apresentar o meu corpo em santificação. A cada dia, eu amo mais, eu perdoo mais, eu vivo mais por fé. Sabe, eu tenho misericórdia, eu obedeço meus pais, minha mãe, eu honro a minha esposa, os meus filhos, eu honro a sociedade, eu amo meu irmão em Cristo. Então eu estou vivendo uma vida de santidade aqui na terra através do meu corpo, mas o meu espírito já está aperfeiçoado. Amém, amado? Então ele está dizendo, não useis da graça de Deus para ser fazer libertinagem. É isso que a Bíblia está dizendo. Então a gente tem que ter esse entendimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, amado. Perfeitos em espírito, na carne. Apresentar o meu corpo, meus lábios, a minha mente, meu coração, meus olhos, meus ouvidos, em santificação. Se eu amo o Edilson, a Cláudia, o Isaac, o Breno, a Eliane, eu tenho que amar cada dia mais. Mais, porque Jesus falou assim, amai uns aos outros. Ele falou, jejuai mais uns aos outros. Ele falou, amais uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus. Esse amar é falar a verdade, amar. Esse amar não é encobrir as coisas erradas. Esse amar é ser verdadeiro. Deus é testemunha, Ele sabe, eu e minha esposa, a gente sempre fala com o Isaac e para a Kézia. Fale sempre a verdade. Irmãos, eu não sou amigo de quem é mentiroso. Não sou. Eu detesto mentira. Fale a verdade. Vai doer. Fale a verdade. Ao seu pai, para sua esposa, para sua mãe, para sua namorada, quem quer que seja, patrão. Não minta. Porque a graça, o Espírito Santo, nunca falou, nunca falará uma mentira sequer. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a Bíblia. Assim seja
Assim diz o Senhor. Amém?